Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a regra 11, os seus termos e também alguns exemplos práticos que acontecem lá dentro da água. Na regra diz, quando barcos estão com mesmas amuras e em compromisso, o barco de barlavento deve manter-se afastado do barco de sotavento. Esse é um exemplo dessa regra, no qual os barcos estão velejando no contravento com mesmas amuras e em compromisso. O barco vermelho está a barlavento e deve manter-se afastado do barco verde que está a sotavento. Neste caso, ele optou por cambar. Para aplicar a regra 11, primeiro os barcos precisam estar com mesmas amuras. Logo depois, os barcos precisam estar em compromisso. E então, precisamos identificar quem é o barco de barlavento e quem é o barco de sotavento. Mesmas amuras é, na prática, barcos com vela do mesmo lado, como podemos observar. Os barcos estão em compromisso quando nenhum deles está atrás da linha da popa do outro. Eu tenho 3 formas para te ajudar a identificar quando os barcos estão em compromisso. Primeiro é quando os barcos estão indo para o mesmo rumo, lado a lado e com a vela principal do mesmo lado. Segundo é quando estão indo para o mesmo rumo, vela do mesmo lado e a linha projetada pela popa de um barco toca o outro barco. E a outra possibilidade é quando os barcos estão em rumos diferentes, vela do mesmo lado, e nenhum barco está atrás da linha da popa do outro barco. O termo em compromisso até se aplica a barcos em amuras opostas, porém somente quando a regra 18 se aplica ou quando ambos os barcos estão velejando pela valuma, mas isso será comentado em um outro vídeo. Se os barcos estão em compromisso e mesmas amuras, o próximo passo é saber quem está a barlavento e quem está a sotavento. Lembrando que quem está a barlavento deve manter-se afastado do barco de sotavento. Conforme aprendemos na escola de vela, barlavento é o lado pelo qual o vento entra no barco e sotavento é o lado pelo qual o vento sai do barco. Essa teoria continua sendo aplicada perfeitamente quando estamos no contravento e também no través. Porém, quando estamos velejando pela valuma, popa ou aleta, devemos pensar de uma outra forma. Pois se levássemos essa teoria para o popa, por exemplo, como o vento está entrando por trás do barco, barlavento seria essa região e sotavento seria essa. O que não é correto quando estamos aplicando as regras de regata. Então, para facilitar o entendimento deste termo no popa, primeiro é necessário traçar uma linha no meio do barco, sentido proa-popa. E agora temos que aplicar a seguinte teoria. Sotavento é o lado da retranca da vela principal e barlavento é o outro lado. Analisando estes barcos no popa, o barco amarelo está a barlavento do azul e do marrom. O barco azul está a sotavento do amarelo e a barlavento do marrom. O barco marrom está a sotavento do amarelo e do azul. Agora velejando de través. O barco azul está a barlavento do marrom e do amarelo. O barco marrom está a sotavento do azul e a barlavento do amarelo. O barco amarelo está a sotavento do marrom e do azul. Agora que sabemos o que é mesmas amuras, em compromisso, barlavento e sotavento, vamos para outros exemplos reais. Os barcos estão no popa com mesmas amuras e em compromisso. Como o barco vermelho está a barlavento do verde, deve manter-se afastado do barco de sotavento. Nesse exemplo, os barcos estão com mesmas amuras, também estão em compromisso, a regra 11 se aplica e o barco de barlavento deve desviar do verde, que está a sotavento. Os barcos estão em compromisso, o verde está a sotavento e orçou com prudência até a linha do vento. O barco vermelho, que está a barlavento, continua com a obrigação de manter-se afastado. Toda regra tem sua restrição. Neste exemplo que acabei de mostrar, é delicado e eu tenho 4 observações. Primeiro, estamos analisando a situação a partir da imagem número 1. Não sabemos o que aconteceu antes, pois outras regras podem ser aplicadas como a 15 e a 17. Segunda observação, por mais que o verde entrou para o vento, o registro dele de barlavento e sotavento ainda continua. Ou seja, momentos antes o verde estava sotavento do vermelho, e mesmo para o vento o verde continua sotavento. Terceira observação, o barco verde pode sim orçar até pro vento, até a linha do vento. Porém, ele deve respeitar a regra 16.1, no qual analisaremos em um outro vídeo. E a quarta observação, caso o verde cruzasse a linha do vento com a proa, perderia o direito de passagem e aí entraria em jogo a regra 13. Então, conclusão sobre a regra 11. Se os barcos estão em mesmas amuras,
Em compromisso, o barco que estiver navegando a barlavento deve manter-se afastado do barco que está a sotavento. Toda regra, situações de regata tem os seus detalhes e as suas dúvidas. Se você tem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários do YouTube que eu vou responder. Aqui ao lado você encontra a playlist sobre regras de regata. Bons ventos e até o próximo vídeo!